Pelo jeito eu vou continuar batendo nessa tecla até o Espírito Santo dizer para eu me calar. E ele tá queimando muito no meu peito, muito na minha mente. Ele fala muito na minha mente em questão de trazer mais sobre a política dentro da palavra, né? O sistema. E a gente, tanto no mundo, servindo ao mundo, a pessoa que não está na presença do Senhor, como nós que estamos na presença do Senhor, deixa passar ileso, deixa passar batida a questão da política, a questão do entendimento, a questão de buscar resposta, solução. A gente entrega toda a nossa solução, toda a nossa situação para um governante, para um líder, para um pastor, para não sei quem lá, mas nós mesmos não procuramos fazer algo diferente para mudar aquela situação. Eu fiz uma live no YouTube falando sobre posicionamento. Vai ter a segunda parte. O posicionamento, né? A gente temos que ter uma clareza, uma libertação mental para tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer. Na Bíblia, Deus nos ensina como o povo deve escolher seus governantes. Como os governantes têm que fazer. Aí tem a política e o político, né? Eu coloquei nos meus status aí, nos meus stories. Político é uma coisa e política é outra, né? Na luz da Escritura, na luz da palavra do Senhor, a política é o sistema. E o político é a pessoa. Então, o político, as pessoas idolatram muito a pessoa, a carne, a pessoa. Que é o governante, é o líder, né? Reis, autoridade. A pessoa fica, não sei o que. E esquece. Isso é pecado, tá? Isso é pecado. E a política é o sistema. O que é o sistema? Eu falei também nos meus outros vídeos aí, que é o social, é o que a gente precisa para viver numa sociedade. As leis, as decisões, as estruturas, como é que anda teu postinho de saúde, como é que anda a tua escola, como é que anda a nossa escola, a nossa educação, como é que anda os princípios familiares que andam distorcendo aí através de leis. Gente, isso é horrível. E a forma de governar. Política é o sistema que a gente precisa entender que é a lei, decisões, estrutura, a forma de governar. Se aquele governo não está governando conforme os princípios, ele não tem que estar governando, ele tem que ser tirado, ele tem que ser removido. Isso é uma coisa que eu venho falando tem uns 15, 20 anos. Porque aqui onde eu moro, eu sempre participei muito do negócio de política mesmo. Em campanhas, e eu fui observando, eu fui compreendendo. A gente tem que estar no meio dessas coisas para aprender. Se você não tá no meio da política, se você não tá no meio deste povo para você conhecer como funciona, você não tem autoridade nenhuma para falar. Principalmente esses jovens. Esses jovens, eles não fazem parte de nada, mas a língua é ferina para degrinir e falar daquelas que estão fazendo, daquele povo que está fazendo. Jovens, vigia. Vocês cuidado com o que vocês falam. Porque muitos que estão ali colocando a cara nas redes sociais, nos lugares, para defender uma justiça social e moral para todos, ali foi a mão do Senhor. Ali tem a mão de Deus. Porque a pessoa,
com a cara limpa, a pessoa sem um direcionamento de Deus não vai. Pode até ir, mas não tem solução, não tem resultado, né? E as trevas também faz a mesma coisa, tá? Levanta pessoas, faz todas as suas coisas lá, mostra até que é uma coisa maravilhosa, mas enfim. Então, os sistemas, o sistema é leis, decisões, estruturas, né? Formas de governar. A Bíblia, o nosso Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, o dono de tudo, nós não é dono de nada. A Bíblia julga ambos da mesma maneira, diferente. Julga os dois da mesma maneira, mas com maneiras diferentes, né? A política na Bíblia, a pessoa, a político, não é política. O político, a pessoa. Deus avalia o coração do líder. Ele avalia como está o coração daquela pessoa, qual é a intenção deles. Bíblia, vamos lá na Bíblia. 1 Samuel 16:7. O Senhor vê o coração. Vai pensando que não. Não adianta por fora você ser todo amor, ajuda todo mundo, faz doação, não, mas o coração tá como? Como tá o coração? Coração podre. Por fora é igual você vai comprar uma fruta, por fora tá linda, brilhosa, suculenta, mas quando tu corta, o miolo tá podre. Meu Deus. Acontece isso muito comigo em questão quando eu vou comprar alho. Eu desbuio agora. Agora eu desbuio. Eu tô desbuiando muita gente também, viu? Que por fora tá... Ai, meu amorzinho, você é linda, você é carinho, eu tô te ajudando, nanana. Mas eu vou no fundo, lá no profundo, pra saber o coração dessa pessoa. Tudo ganância, tudo mentira. Deus me livre. Me apartar desse jeito. Então, eu vivi nesse meio de política, trabalhando, né? E chegou um tempo que eu falei assim, uai, tem uma coisa errada aqui. Tem algo errado aqui. Que esses políticos estão ao mesmo tempo, 4 anos, 8 anos, 16 anos na cadeira e não fazem nada. Chega. Minha frase é, teve 4 anos para fazer uma diferença. Não fez? Sai fora. Passa a cadeira pro próximo. E é isso que nós temos, essa mentalidade. A gente tem que ter essa mentalidade. Ah, mas não vai resolver. Se o povo se juntar, resolve. Mas eu vou fazer a minha parte. Independente se o outro vai fazer ou não. Mas eu estou consciente e não vou fazer parte desse sistema de alienar as pessoas. Eu não vou fazer parte. E eu faço isso. De 4 em 4 anos, se aquela pessoa fez algo para o meu setor, para a minha cidade, para o mundo, para o Brasil, ela continua, senão ela sai fora. Ela não tem mais o meu voto. Não tem. E muda. A partir do momento que eles veem que as cadeiras estão sendo trocadas, que o povo teve a inteligência de falar assim, não, você pode trazer aqui um caminhão de cesta básica e derrubar aqui na minha porta. Você fez o quê? Pela cidade? Porque as pessoas hoje estão muito egoístas. Só pensam em si. Ela vai ganhar esse caminhão de cesta básica e ele vai falar assim, ixi, eu tenho feira aqui para 2 anos. Ah, eu quero saber de nada dos outros, não. O amor ao próximo, tá? Ó, e a palavra do Senhor fala, né? Que o amor de muitos se esfriarão e é sinais que o Senhor está para vir recolher aqueles que têm amor ao próximo. É uma das partes, né? Então, Deus vê os corações. Em Provérbios 21 também, lá fala que os corações de reis é como um ribeirão na mão do Senhor. Corações dos reis, coração do rei é como ribeirão nas mãos do Senhor. Então, o Senhor, ele observa tudo. Tudo. A gente pode, aqui no natural, né? Aqui no natural a gente pode achar que tá tudo muito... Tá normal. Mas pro Senhor não tá normal, não.
Não tá mesmo, ele tá observando tudo, né? Então, a gente tem que ter muita vigilância nesse sentido, né? O princípio de uma política pode estar no cargo certo, mas com o coração errado. Isso afeta o povo. Isso afeta o povo. Por isso que o Senhor fala que ele vê o coração. Ah, mas eu não vou conseguir ver o coração do político para eu votar. Não, precisa, você teve 4 anos para avaliar ele. Começa por aí. Pelos que já estão governando, já começa por aí. Você vai dar novamente a mesma oportunidade? Deus levanta e remove. Políticos. Lá em Daniel 2:21, ele removeu os reis e estabeleceu reis. Tá na palavra, gente. Tá na palavra. Oséias 8:4. Ele estabeleceu reis, mas não na minha parte. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Aí que o negócio ficou arrochado. Esses reis aqui que foram levantados em Oséias, foi carnal, foi pelo próprio ego, pela própria força braçal. Deus não estava nisso. Aí o Brasil, o país, o mundo é governado como? Dessa forma que está acontecendo. Nem todo líder que governa foi aprovado por Deus. Alguns são permitidos, não comissionados. Deus permite, porque a gente tem o livre-arbítrio, gente. Deus não vai intervir nas nossas decisões. Ele não vai impedir as nossas decisões. É nós é que escolhe, nós é que vai decidir o que vamos fazer. Responsabilidade pessoal do político. Em Ezequiel 34:2-4, Deus repreende líderes que usam o poder para si. Gente, a palavra que tá falando. Aí as pessoas querem dizer que não, que eles... Deus repreende líderes que usam o próprio poder para si. Não tem como. Aí vocês vão querer permanecer caminhando nessa situação, sendo que a palavra do Altíssimo nos ensina e nos direciona como caminhar e o que fazer. Tiago 3:1. Os que ensinam serão julgados com maior rigor. Os líderes que nos ensinam, que nos dá exemplo, que nos traz conhecimento, também é com rigor. Porque estão ensinando algo errado aí. Tem muita coisa sendo ensinado erradamente, muito em todos os lugares. Em todos os lugares, só não no meio político, não. Em muitos lugares. E a gente temos que ficar esperto, a gente tem que pedir um direcionamento, a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, que é ele que é o nosso consolador, é o nosso professor, é o primeiro mestre que temos que ter na nossa vida, é o Espírito Santo, né? O sistema na Bíblia, Deus estabelece princípios para governar. Deuteronômio 16, 18, 20, justiça, imparcialidade e verdade com base do governo. Gente, eu tô lendo aqui essas passagens aqui e tudo é de governo, tudo é de política. Aí tem gente que continua teimando que Deus não tá na política. Que crente evangélico, os cristãos não pode estar se envolvendo em política. Eu nunca concordei com isso, não. Eu sempre fui uma pessoa do contra por certas situações, como essa aqui, dizer que Deus não tem
Não tem partido da política, meu Deus. Não tem porque tá com demônio, né? Quem tá tendo partido é o demônio. Então, como é que não tem Deus nisso? A Bíblia que tá carregada desse ensinamento. Ensinamento correto. Quando a pessoa diz que Deus não tá no meio da política, é um ensinamento errado, hein? Olha que eu falei anteriormente que vai ser cobrado. E mais severamente. Provérbio... Não, Deuteronômio, né? Que eu tava lendo. Agora, Êxodo 18, 21 fala. Homens capazes, tementes a Deus, que odeiam a avareza. Homens capazes. Êxodo 18, 21. Políticas sem Deus gerar. Sem gerar, não. Política sem Deus. Política sem Deus gera opressão. Você tá sendo oprimido aí? Você tá tranquilo? Tá de boa aí? Tá de boa? Ah, o que é opressão? Você não sabe, você hoje pegou, foi no mercado, comprou algo ali, deu um valor. Amanhã, quando tu for, tu não sabe se tá aquele mesmo valor ali. Aí você fica sendo oprimido, você fica sendo esmagado, você fica com ansiedade, você fica com medo, você não sabe se vai dar, se vai conseguir. Não sabe o amanhã como vai acontecer. Lógico, o amanhã pertence ao Senhor, mas a gente planeja, né? A gente planeja. E sempre no nosso planejar, a gente sempre tá esperando uma mudança de governo, uma mudança de lei, uma mudança de valores, sempre. Toda vida. Isso é opressão, gente. Isso não é sossego, isso é paz, não, pelo amor de Deus. Você passa o mês todinho trabalhando, recebe aquele valor, você já sabe que aquilo que você recebeu aquele mês não vai dar pro próximo mês. Porque vai estar mais caro alguma coisa. Vai estar caro mais alguma coisa. Isso é uma opressão, isso é uma loucura. Haja nervo, haja nervo. Porque não tem Deus. Não tem Deus nesse meio. Isaías 10:1 fala, né? Ai dos que decretam leis injustas. Ai, Jesus. Ó, Pai. Por que os nossos políticos não lêem essas coisas, hein? Ou leem e não entenderam? Misericórdia. Ai dos que decretam leis injustas. Isaías 10:1, 2. Provérbio 28:2. Por causa das transgressões, muitos são os governantes. Meu Deus, política grande na palavra do Senhor. Tem política grande, correta e justa, e justiça para os que fazem leis injustas. Vocês sabem muitas leis que estão por aí que até perigoso a gente estar aqui nas redes sociais falando. Sangue de Jesus tem poder. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor para nos trazer paz, sossego, tranquilidade, sair da opressão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá clareza, nos dá sabedoria. Nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Para que a gente não venha pecar contra o Senhor, através desses nossos governantes. Tenha misericórdia deles, Pai. Eu peço perdão por eles, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor Jesus, esses governantes injustos, trapaceiros, mentirosos. Perdoa eles, Pai. Tenha misericórdia deles. Oh, Jesus, se vocês soubessem o peso que tem isso na nossa vida. Não é só na minha. Isso vai para gerações, vai para os nossos filhos, neto, bisneto, gerações e gerações. É coisa de ficar, né? Eu, pelo menos, tô ficando mais pensativa nessa situação, porque eu já tinha esse entendimento, esse pensamento em questão de
de Deus na política, né? Que Deus, gente, ele é criador de tudo. Tu acha que ele não ia criar sistemas? Só que o povo distorce o sistema. Distorce. Jesus amado. A política alinhada com Deus produz paz. Produz paz. É o que a gente precisa, né? Política alinhada com Deus produz paz. Por isso que a gente tem que colocar mais pessoas temente a palavra de Deus para governar. Ah, mas ela vai ser distorcida porque tem uma gama maior de pessoas distorcidas governando. Quando isso muda, quem tem poder é 100%. 60% pessoas tementes de Deus, eles governam. 40% tem que seguir. Agora, é 40% temente da palavra e 60%, 70% que faz o que quer. Aí, realmente, não tem como, né, gente? É só questão de raciocínio. Raciocinar. A política alinhado com Deus produz paz. Lá em Provérbio 29:4, o rei justo sustenta a terra. O rei justo sustenta a terra. Salmo 72:1-4. Oração por governante que governem com justiça social. Vocês estão orando? Pedindo esse governante? Ou tô metendo pau naqueles que estão querendo fazer algo? Ou estão metendo pau naqueles que estão fazendo algo que foi provavelmente levantado por Deus para gritar aos 4 cantos deste mundo por justiça social? Vocês estão orando? Tô vendo, gente? Tudo chega na gente. Ah, eu não sou política. Eu não sou não sei o quê. E não é nada. Você tá vivendo em qual planeta? Em qual lugar que você tá vivendo que não tem política? Dentro da tua casa é uma política. Sua família é uma política. Ai, Jesus. Ai, Senhor. É umas coisas que o Senhor vai trazendo assim pra mim, que até eu fico assustada. Meu Deus. Meu Deus. Orem, orem. Eu tô falando, orem. Orem pelos seus governantes, por uma justiça social, uma justiça digna. Pessoas verdadeiras, pessoas tementes da palavra do Senhor, pessoas que cumprem os princípios de Deus. É fácil falar que ama Jesus, mas não faz nada que Jesus manda. Não faz nada. Ah, eu acredito. Ah, todo mundo acredita. Satanás também acredita em Deus, em Jesus. Ele também acredita. E o que adianta? Mesmo assim, ele continua sendo quem ele é. Quem acredita em Jesus, quem vive em Jesus, quem acredita, tem transformação, tem solução. É igual nosso governo também tem solução a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento que a gente toma a direção da palavra de Deus e coloca em ação. Abrir a boca para criticar é fácil, mas o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para fazer essa diferença? Está orando? Ah, eu não vou fazer caminhar. Não vai pro joelho. Vai pro joelho. Vai orar. Vai ler palavra. Pega aqui essas passagens que eu estou dizendo aqui, ó. E lê todo dia. Lê todo dia. Faz oração em cima dessas palavras. Pedindo justiça. Pedindo clareza. Pedindo transformação. Justiça. Lá no Novo Testamento também, tá? Jesus andando na terra, Jesus lá caminhando no meio dos governantes, dos políticos. Jesus, ele não confronta partidos, mas corrige o sistema. Ele não confronta partidos, ele confronta e corrige o sistema. Eu falei para vocês o que significa o político e a política, né? Lá em Mateus 22:21,
Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Jesus separa funções políticas e autoridades espirituais sem anulá-los. Jesus já começa a organizar a casa, já começa a organizar as coisas. E por que que o povo vai lá e desmantela? Eita! A política está sujeito ao reino. A política está sujeito ao reino. Romanos 13, 1:4, autoridade como instrumento de ordem. A autoridade como instrumento de ordem, não licença para injustiça. Ele não tem poder para a injustiça. Ele é um instrumento para colocar uma ordem. Como se diz, uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade, não. Não é isso aqui que está dizendo bem aqui, ó. Autoridade como instrumento de ordem. Eu tenho minha autoridade. Ela me dá um direcionamento para eu cumprir aquela situação. Eu entendi, eu perguntei. Ela me deu aquele direcionamento, aquele objetivo para ser cumprido. Eu estou fazendo. Eu começo a fazer aquilo que me foi passado. E essa autoridade vem e distorce tudo. A injustiça, fiz-se conforme foi pedido pela autoridade, e a própria autoridade vem e desfaz tudo aquilo que ela passou para eu fazer e faz diferente, diz que está errado. É injustiça, é uma loucura isso. Eu tenho dificuldade muito com isso, porque pessoas de duas palavras, eita. Isso, 2 palavras. Gente, se eu não conseguir cumprir aquilo que eu prometi, eu vou avisar com antecedência. Eu vou fazer tudo, vou fazer o impossível para cumprir. É tenso o negócio. Em Atos 5:29, antes importa a obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus. Então, gente, eu queria deixar isso para vocês. Isso aqui foi coisas que o Espírito Santo veio trazendo para mim, eu me questionando, eu perguntando por que as pessoas criticam tanto, as pessoas que se levantam para fazer a diferença para um social. E o Senhor falou assim, mas na palavra tá tudo isso também. Lá foram perseguidos, Davi foi perseguido, José foi perseguido, porque ele era diferente das pessoas que estavam ali. Eles fez algo diferente, eles foram ao contrário do sistema, eles foram contra o sistema. Aí junta, muitas pessoas vão perseguir, vão criticar, Isso também aconteceu na palavra do Senhor e ele continua dizendo que isso vai realmente acontecer. Aí depende do povo como vai se alinhar, aonde ele vai se posicionar, com quem eles querem caminhar, se eles querem continuar no bem ou no mal, na luz ou na escuridão, né? A palavra tá aqui o tempo todo dizendo que sem Deus não tem como. Então, vamos parar de perseguir as pessoas que se levantam num propósito que todo mundo acha que é loucura. Gente, servir Deus é loucura mesmo, tá? Se acostume com os loucos que Deus vai levantar. E olha que a misericórdia do Senhor é grande, porque ele confronta essas pessoas a se levantar. Igual eu hoje, era para me estar sossegada, eu tô aqui, metendo a minha cara aqui para poder falar em questão de política. Eu nem estava pensando sobre isso hoje, eu nem tinha planejado nada disso hoje. Mas por ver pessoas, jovens, adolescentes, velhos, que conhecem o passado de muitos anos, de políticas, já passou por muitas políticas,
Metendo pau, gente. Cara, se você não vai ajudar, não atrapalha, não. Se não quer somar, dá licença, deixa quem quer. Deixa quem Deus levantou ali. Você está indo contra um propósito que Deus está fazendo. Isso é tudo um movimento do Senhor. Não tem como, gente. A pessoa levantar da sua cama e dizer assim, hoje eu vou meter o pau aí nesses governos. Não tem, gente. Não tem. Se não for a mão do Senhor para levantar aquelas pessoas. Porque você sabe que é a mão do Senhor, porque vai totalmente fora do sistema que está sendo pregado por aí, do que estamos vivendo. Sai totalmente da linha, daquilo que nós estamos enxergando. Aí isso distorce a palavra do Senhor, distorce a mente dos nossos jovens, distorce o coração das pessoas, coloca a igreja contra a igreja, irmãos contra irmãos, porque não pede direcionamento ao Espírito Santo, não vai para as escrituras, não vai orar, mas prefere primeiro ferir, machucar, criticar, mas não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Eu tenho certeza que essas pessoas não leram um versículo da Bíblia, não oraram nada, nunca jejuaram, não sabem o que é uma política e um político, não sabem o que é um sistema, não sabem o que é a sociedade, não sabem o que é povo. Meu Deus. Meu Deus. Então, para encerrar aqui, vou dar um resumo, né? Bíblico e claro para vocês. Façam essas pesquisas, pega a Bíblia, a minha Bíblia de estudo aqui, ela que tem atrás, ó, muitas perguntas relevantes. Pega outras Bíblias também, vão fazendo pesquisa. Aqui, ó, fala, ó, aqui, ó, só de perdão, ó, que você pode estudar, ó, perdão começa aqui, ó, e vai até aqui, ó, o tanto de livros que fala de perdão e as passagens bíblicas que fala de perdão. Aqui também tem, ó, de justiça, oração, jejum, aqui, ó, justiça, ó, começa aqui e vai até aqui, ó, de passagem bíblica, de livros que fala da justiça. Então, gente, tá aqui, ó. Isso aqui não mente, isso aqui nunca acabou, isso aqui não vai acabar nunca. Só quando Jesus falar assim, venha meu povo, que isso aqui vai sumir, viu? Isso aqui vai acabar para aqueles que ficarem aí para a tribulação aí. Eu não sei como é que Deus vai fazer esse negócio aí do arrebatamento, esse negócio, não sei como é que ele vai fazer, não. Mas isso aqui vai sumir, porque o Espírito, e outro, o Espírito Santo, ó, vai levar o povo e aqui você não vai ter consolador, não vai ter quem te ajude a orar, quem te ajude a jejuar, porque quem nos ajuda é o nosso amigo Espírito Santo. Então, ó, vai aqui, ó, a palavra. Eu tenho essa aqui eu gosto dela também, cara. Essa aqui eu tenho uma bem velhinha. Agora essa aqui é poderosa. Essa aqui eu gosto dessa aqui. Vou ter que arrumar alguém para fazer a capa dela. Aqui também tem, ó. Ó, quer ver? Eu gosto muito dela para estudar. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Como encontrar ajuda na Bíblia. Tá vendo, gente? As Bíblias aqui, ó. Tudo esmiuçado pra gente. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, isso aqui, ó. Eu fiz um devocional com os meus meninos falando sobre isso aqui, ó. Cada dia, nós tínhamos uma semana para ler isso aqui, depois a gente sentava para conversar. Então, a gente não tá leigo. Nós não tem como a gente andar na escuridão desses políticos, desse povo que cheio de mimimi aí, principalmente esses jovens que não sabem nem o que é um versículo, o que é um capítulo, o que é um livro, e quer discutir. Então é isso, o Espírito Santo me incomodou para vir fazer isso. Estou entregando o que ele me pediu para entregar. Um resumo claro que eu vou deixar aqui, ó. Político, pessoa. Política, sistema. Político, coração.
Política, estrutura. Político, chamado. Política, princípio. Político será julgado por Deus. Político será julgado por Deus. Política será confrontado por Deus. O povo está sendo confrontado. Vai passar pela peneira. Será confrontado por Deus. Então, deixo aqui esse entendimento. Se vocês não compreendeu, vá procurar um outro entendimento, que seja na luz da palavra, que seja pela direção do Espírito Santo, porque eu tô aqui pela direção do Espírito Santo, porque era para mim estar sossegada, deitada ali, ouvindo um louvor, glorificando o nome do Senhor, mas eu estou fazendo, que eu sou filho obediente, o que ele me pediu, que o Espírito Santo me incomodou para vir trazer para vocês. Eu já fiz uns vídeos aí nos stories do WhatsApp, do Instagram, né? Esse aqui vou botar aqui no YouTube. Lá no meu Instagram eu deixei todas as páginas, vou colocar aqui também. As passagens bíblicas, né? Aonde eu fui direcionada aí a buscar sobre política versus o nosso Senhor. Onde é que Deus está no meio da política? Como é que os cristãos podem colocar Deus no meio da política? Pode. Pode, que a palavra dele que está recheada dele no meio dos políticos, governantes, reis, líderes. O povo quer tirar o centro, que é Jesus. O povo quer tirar o centro de tudo, que é Deus. Deus é o centro de tudo. Então é isso, gente. Essa é a verdade. A política pode mudar leis, mas só Deus muda corações. Os corações transformados geram políticas justas. Vou deixar essa frase para vocês refletir. A política pode mudar leis. Política pode mudar leis, mas só Deus muda corações. E os corações transformados geram uma políticas justa. Políticas justas. Então, aqui o tempo todo o Senhor fala da política e fala do político com duas distinções diferentes, né? O político é o homem e a política é a justiça, é a ordem, a decência. Tudo muito bem detalhado, muito bem explicado. Pai, obrigada por esse momento, Pai. No dia de sábado, no dia de hoje, Senhor, Shabat, dia de descanso, dia da sua presença, da sua comunhão, Pai. Obrigada, Espírito Santo. O que o Senhor, Pai, nos trouxe aqui hoje foi um esclarecimento tanto para mim como para aqueles que vão escutar. Que aqueles que escutarem, Senhor Jesus, seja transformado pela tua palavra, pela tua direção, que o Espírito Santo venha sobre a casa de cada um, Pai, em nome de Jesus, que traz a libertação mental, que a mente seja liberta do cativeiro da enganação, do espírito de engano, Pai, do espírito de mentira, de malícia, Senhor, de distorção da tua palavra, Pai. Que todos aqueles que distorcem a sua palavra para si próprio, Senhor, que o Senhor venha fazer justiça, que a justiça venha do alto, Pai. O teu povo clama, o teu povo está se levantando, Pai, contra essas injustiças. Nos cubra, Senhor Jesus, com o seu manto, Pai, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê força, coragem, Pai, para permanecer. Em nome de Jesus, que essa palavra seja transformadora, que essa palavra seja libertadora na casa de cada um que ouvir e for libertador para a minha vida, para mais conhecimento. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço. Obrigada, meu amado Jesus.